Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, nós já vamos na nossa aula número 12 desta teoria, que eu lhe chamei de 8 Yaven, que tenta explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse. Sobre o número 8 tu já sabes o que significa, é exatamente o oitavo rei dos reis representados nas cabeças da besta deste mesmo capítulo, que tu também já sabes que eu associo esta mesma besta à besta do Apocalipse, pois no Apocalipse não existe mais nenhuma interpretação das cabeças, portanto estas cabeças só podem ser as cabeças da besta do Apocalipse, ou a interpretação das cabeças da besta do Apocalipse, e hoje nós vamos conhecer o significado de Yaven, ok? Portanto, porque é que se chama Yaven? E a aula de hoje é exatamente sobre a sétima cabeça. Como tu sabes, a besta do Apocalipse tem 7 cabeças. Nós, na última aula, já falamos sobre as 6 primeiras cabeças do Apocalipse e hoje vamos falar sobre a sétima. Ora, porquê? Porque de facto a sétima para mim é mais complicada de ser estudada. Não é? Portanto, parece mais pequena, mas para mim é mais difícil. E é aquela que tem dado muitas interpretações. E talvez a minha seja mais uma, como eu costumo dizer, não é? Mas o objetivo, como já sabes, não é dar interpretações minhas, mas sim, através das Sagradas Escrituras, tentar explicar o que é que significa esta mesma sétima cabeça. Se bem te recordas, na última aula nós falamos sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, nós falamos sobre os primeiros 4 metais, não é? E que ainda hoje vamos fazer a referência a esses mesmos metais, e os pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro. É? Também já falamos sobre o assunto. Hoje vamos ver exatamente o que é que isso significa à luz das Sagradas Escrituras e obviamente que vamos ter que trazer aqui um pouco daquilo que possa ser a nossa interpretação ou a minha interpretação. Se bem te recordas, não é? Nós na última aula nós falamos sobre as 6 primeiras cabeças da besta do Apocalipse. E aquilo que eu escrevi foi nestas 2 profecias, portanto nas profecias de Ezequiel e Daniel, é mencionada a Babilónia, o Império Babilónico. Na primeira, portanto a de Ezequiel, Babilónia aparece em último, e na estátua aparece em primeiro. Sendo assim, nós já temos os 7 reis, isto é, as 7 cabeças. As 3 primeiras cabeças são o Egito, a Assíria e Babilónia. Portanto, são aquelas que aparecem exatamente em Ezequiel. E ao lermos o livro de Daniel, vemos facilmente que as outras 2 cabeças seguintes são exatamente a Medo-Pérsia e a Grécia. Ao analisar o Segundo Testamento e a história, não é difícil concluir que a 6ª cabeça é o Império Romano. Portanto, o Império Romano surge exatamente na besta do Apocalipse como sendo a sua 6ª cabeça. Fica a faltar uma cabeça, que segundo o sonho de Nabucodonosor é um reino dividido. Obviamente que este reino dividido é a interpretação dada por Daniel, que Deus lhe deu em sonho. Ok? Também. Portanto, Deus deu a interpretação a Daniel e depois Daniel vai, junto do rei de Nabucodonosor, dar esta mesma interpretação. É uma história lindíssima que eu convido tu a estudares. É qualquer coisa do outro mundo. Ainda hoje, ao procurar na Bíblia Hebraica, eu já tenho conhecimento sobre isso, o livro de Daniel. O livro de Daniel, por incrível que pareça, não se encontra junto dos livros proféticos da Bíblia Hebraica, porque o povo de Israel nunca considerou Daniel como um profeta. Coisa estranha mesmo. Para mim é muito estranho. Daniel é um profeta e é um dos maiores profetas das Sagradas Escrituras, se podemos assim dizer que existe um maior. Ele é profeta e não há dúvida nenhuma que é profeta. E o próprio Jesus diz o profeta Daniel. Portanto, o próprio Jesus diz que ele é profeta e não há dúvida nenhuma que ele é profeta. E vamos continuar dizendo assim: olhando para os pés da estátua,
nós vemos dois materiais, o barro do lodo e o ferro. São apenas dois, não é? São apenas dois materiais. E não vale a pena nós andarmos à procura de mais do que dois povos, podemos assim dizer, porque eles são apenas dois. É o barro do lodo e o ferro, não há mais nenhum. Muitas vezes, e outras interpretações, que eu não vou dizer se estão certas ou se estão erradas, trazem exatamente muitos povos, muitos povos que conquistam as regiões, não sei o que, não sei o que mais. Não. Para mim, são apenas dois. Um deles é o barro do lodo e o outro é o ferro. E como nós já vimos, o ferro representa exatamente o Império Romano. Portanto, quer dizer que nos pés da estátua o Império Romano ainda existia, não é? Muito dividido, e especialmente dividido por este barro de lodo, não é? Porque o barro estava misturado com o ferro, mas ele existia, não é? Ele tinha que existir. E eu costumo dizer que são apenas dois e um deles já vem das pernas, isto é, o Império Romano representado pelo ferro. Portanto, para mim, na minha interpretação, e isto foi sempre aquilo que me fez confusão desde pequenino, e estamos a falar comigo com, sei lá, com 8, 9 anos, que é na altura que nós começamos a ter a noção das coisas, pelo menos foi no meu caso, quando me diziam que nos pés o Império Romano já tinha caído, a mim não fazia sentido, porque o ferro está lá. Portanto, se o ferro está lá, quer dizer que o Império Romano ainda existia. Muito dividido, muito fragmentado, mas ele existia. E tu vais ver que na minha interpretação assim é. Não é? Então eu começo por dizer o seguinte, que a maioria dos historiadores afirma que o Império Romano terminou no ano 476 d.C. Portanto, muita gente diz que o Império Romano terminou em 476 d.C. Mas aquilo que eu te digo, o Império chamado de Bizantino também era o Império Romano. Portanto, o Império Romano do Oriente, que foi chamado de Império Bizantino, era nada mais do que o Império Romano. Eles próprios chamavam-se a si próprios romanos. Romanos do Oriente, mas romanos. Okay? Portanto, eles sempre se designaram por romanos. Apesar de não estar na zona de Roma, não é, de Itália, mas eles sempre se consideraram romanos. E quando o Império Romano esteve nesta terra, os próprios romanos colonizaram as regiões conquistadas pelo Império Romano. Portanto, eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, podemos assim dizer. Portanto, o Império Romano do Oriente também é Império Romano. Portanto, o Império Romano, para mim, não caiu em 476 d.C. Sendo assim, pode-se dizer que o Império Romano não terminou em 476, mas em 1453. Que data é esta? É exatamente a queda de Constantinopla. Constantinopla foi conquistada em 1453, não é? E portanto podemos assim dizer que o Império Romano terminou em 1453, mas o que é facto é que, portanto, esta seria a data, não é? Portanto, se eu digo que o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente e se ele esteve até 1453, então esta seria a data de término do Império Romano, não é? Mas só que eu vou dizer outra coisa mais estranha do que esta que eu disse até agora, que é exatamente que a realidade é que ele não terminou em 1453. Portanto, aquilo que eu te digo é que o Império Romano não terminou em 1453 e já vamos no século XV, ok? Pois após o colapso do Império Romano do Ocidente em 476, no século VI, Justiniano, que era exatamente o imperador do Império Bizantino, quis reconquistar os territórios mediterrâneos que antes pertenciam à porção ocidental do Império Romano. Portanto, os povos bárbaros conquistaram o Império Romano do Ocidente, mas Justiniano, no século VI, quis conquistar novamente esses territórios. E ele conseguiu bastantes conquistas. Ele conseguiu anexar o Norte da África, portanto o Norte da África voltou a pertencer ao Império Romano, a Península Itálica e uma parte da Península Ibérica e anexou esses territórios ao Império Bizantino, okay? Que depois vai ser, este facto vai ser mais estudado na minha quarta teoria, que é exatamente aquela que estou a terminar. Com estas conquistas, ele deixou a semente romana
no poder na Península Itálica, a que eu chamo de ducados bizantinos. Eu chamo, e muita gente chama estes mesmos ducados bizantinos, que mesmo após a queda do Império Bizantino, o Império Romano continuou vivo nos Estados Romanos da Península Itálica. Ok? Mesmo ficando cada vez mais pequeno e fragmentado, foi difícil derrubá-lo. Portanto, repara, estes ducados bizantinos, após o colapso do Império Bizantino em 1453, ele continuou vivo. O Império Romano continuou vivo exatamente na Península Itálica, a que eu chamo exatamente de reinos romanos. Eles nunca mais se unificaram, esses mesmos reinos romanos nunca mais se unificaram, mas eles existiam. Okay? Portanto, era podemos assim dizer, um Império Romano muito reduzido, muito fragmentado, mas que de facto existia ainda. Portanto, era muito residual, mas existia. Mesmo ficando cada vez mais pequeno e fragmentado, foi difícil derrubá-lo. E eu costumo dizer que o Império só cai quando morre. Okay? Portanto, se eles ainda existiam, esses reinos romanos, portanto, o Império Romano ainda existia. Mas, afinal, portanto, agora fica a pergunta, mas afinal, em que ano cai o Império Romano? Ora, se já estamos em 1453 e não foi em 1453, quando é que ele cai? Segundo a minha análise do sonho da estátua de Nabucodonosor, e agora vamos à estátua, ele só vai terminar por a altura da queda da estátua, não é? Portanto, se o ferro está nos pés da estátua, não é? E se isso representa o Império Romano, ele só pode terminar quando a estátua cai. Porquê? Porque não existe mais nenhum império que vai substituir esse ferro. Não há. Porquê? Porque o barro do lodo está misturado com o ferro. Portanto, quer dizer que ele está mesmo até ao fim. E ele só vai desaparecer, podemos assim dizer, quando a estátua cai. Quando a estátua é derrubada pela pedra. E o objetivo desta teoria é interpretar o capítulo 17 de Apocalipse e não o capítulo 2 de Daniel. Como eu já te disse, este ano do término do Império Romano vai ser estudado na minha quarta teoria. Portanto, não é o objetivo desta segunda teoria. Não queremos a queda do Império Romano, mas sim a queda de Roma. E agora eu vou-te dizer que não é o mesmo acontecimento. Porquê? Porque o Império Romano é uma das cabeças da besta, que é exatamente a sexta cabeça. E Roma, não é? É a mulher prostituta que se encontra sentada na besta. Portanto, não é a mesma coisa. Porquê? Porque na própria profecia de Apocalipse 17 não representam a mesma coisa. Portanto, o Império Romano é uma cabeça da besta, a sexta, e Roma é a mulher que se encontra assentada sobre a besta. Portanto, não é a mesma coisa. Depois disto tudo, quem é a sétima cabeça? E agora eu digo que está na altura de falar nela. Eu gostava só de fazer aqui uma referência. Que, se bem te lembras, a besta, especialmente os chifres da besta, tentam derrubar esta mulher que está assentada e desfazê-la, não é? Destruí-la. E se tu has de reparar que ele, mesmo a besta destruindo Roma, não é? A mulher que está assentada sobre ela, as cabeças continuam exatamente iguais e os chifres também. Portanto, quer dizer que Roma, ao ser destruída, é antes da destruição do Império Romano. E assim é. Ok? Depois vais ver mais tarde nas minhas interpretações que de facto assim é. Portanto, a Bíblia, todas as vírgulas, todos os pontos finais, porque isso nem sequer existe no texto original, mas todas as sequências das palavras são extremamente importantes. Tudo é importante. Tudo. Ok? E agora vamos falar sobre a sétima cabeça. E mais uma vez voltamos ao número 7. Se bem te recordas, o número 7 era o número da perfeição. O que é que se quer dizer? Quer dizer que a besta, mesmo não pertencendo ao reino de Deus, como nós já vimos, não pode pertencer ao reino de Deus, ela atinge a sua perfeição na sua sétima cabeça. Ok? É o máximo que ela pode existir como o reino deste mundo. Não é? É a sua sétima cabeça. Então, esta sétima cabeça, que, como tu já viste, é um reino dividido em que existe o material que é o barro do lodo e o ferro, são exatamente os dois materiais, os dois impérios que poderiam existir nesta altura da sétima cabeça, que é exatamente os pés da estátua.
Além de não sabermos quem é a sétima cabeça, temos mais um problema. É que existe um oitavo rei para o qual não existe cabeça. Portanto, se bem te recordas, nós tínhamos 7 reis e depois ainda existia um oitavo rei para o qual não existe cabeça. Portanto, e hoje vamos tentar resolver esse problema. Para resolver este problema, temos que ir novamente à estátua do capítulo 2 do livro de Daniel. E ao examinar os pés, reparamos que existem dois materiais, o barro do lodo e o ferro. Como já vimos, o ferro representa o Império Romano. Portanto, sem dúvida nenhuma, e eu penso que aqui não há dúvida nenhuma nesta interpretação. Com a presença do ferro nos pés, podemos afirmar que por esta altura deste reino dividido, o Império Romano ainda existiria e fazia parte dele mesmo estando muito fragmentado. Foi aquilo que eu disse até agora. E agora vamos estudar sobre este barro do lodo. Afinal, quem é representado pelo barro do lodo? Não é? Fica aqui a pergunta, que foi aquilo que eu sempre me perguntei desde pequenino. E que a resposta só me apareceu exatamente quando eu estudei o número 666. Portanto, quando eu estudei o número 666 e vi qual era o significado exatamente do número 666, é que eu descobri este barro de lodo. Portanto, este barro, para mim, a besta do Apocalipse sempre foram os gregos e o 666 confirmou exatamente essa minha previsão. Mas o barro de lodo eu só vou encontrar depois e eu vou-te explicar como é que eu cheguei lá. Para responder a esta pergunta, voltamos de novo ao oitavo rei, que é exatamente a besta que era e já não é e há de subir do abismo. Portanto, já falámos sobre isto. Como eu afirmei na teoria 666 Yavanim, a besta do Apocalipse representa os gregos. E Yavanim, portanto, que é exatamente, está aqui escrito em hebraico, são os descendentes de Yavan. Ok? E está aqui escrito também em hebraico. Ok? Portanto, Yavanim, gregos, Yavan, que bem se te recordas, era um dos netos de Noé, filho de Jafete, ok? Que é exatamente o Yavan, que ainda hoje Grécia escreve-se, diz-se em hebraico Yavan. Portanto, eles são os filhos do Yavan, da descendência de Yavan, dos Yavanim. E agora, se queres ver o melhor, podes ver aqui o vídeo no YouTube, na possível explicação ou mais evidências, onde tu podes ver exatamente esta explicação do Yavan. Portanto, é o vídeo sobre o Yavan, tem mesmo como título Yavan, onde tu podes ver essa mesma explicação. O curioso disto tudo é que a palavra, e está aqui escrita em hebraico, também se diz Yaven. Portanto, temos aqui duas palavras, não é, que se escrevem exatamente da mesma maneira, mas dizem-se de maneira diferente. Uma é Yavan e outra é Yaven, mas já has de reparar que é exatamente a mesma coisa. Portanto, se tu visses isto escrito em hebraico, seja em que lado for, e isto é a maravilha do hebraico. O hebraico é assim. Portanto, se tu olhasses para esta palavra, sem mais nada, não é? Tu dizias logo, isto significa Yavan e Yaven. Ok? Portanto, é assim que os hebreus leem o hebraico. E a palavra só tem significado específico mediante o contexto dessa mesma palavra. Portanto, o que é que se quer dizer em hebraico? Quer dizer que elas são exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, em hebraico é assim que funciona. Portanto, as duas palavras são exatamente a mesma coisa, mas dizem-se de maneira diferente e têm significados diferentes dependendo do contexto. Ok? Então, para um hebreu, estas duas palavras são exatamente a mesma coisa e ele diz logo, isto significa Yavan e Yaven. Mas Yavan é o neto de Noé. Yaven representa exatamente lamaçal ou barro. É exatamente a explicação do Yaven, ou a tradução de Yaven. E aquilo que eu te digo, e o curioso disto tudo, é que isto é exatamente o material que se encontra nos pés da estátua, que é exatamente o barro de lodo. Em Daniel 2:33. Eu vou-te ler aqui em duas Bíblias. O 2:33, Daniel 2, portanto Daniel 2:33. As pernas eram de ferro, portanto já vimos que as pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de argila. Isto é que está na tradução de Jerusalém. Mas aqui na João Ferreira de Almeida, que eu acho que é que está melhor, que diz que as pernas de ferro
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ora, lá está o barro, que é exatamente a lama, o lamaçal, o barro, que é exatamente a palavra Yahvé. E agora vou trazer aqui um bocadinho de hebraico. Eu sei que isto vai parecer um bocadinho difícil, para mim também foi, e é, e continuo a ter aqui algumas questões. Eu vou-te explicar porquê. Mas vamos levar isto com calma e com atenção para ver se tentamos perceber o que aqui está. Diz assim: em Daniel 2,33, a palavra no original aparece a palavra Rassaf. Ora, Rassaf, eu vou-te ler aqui na Bíblia em hebraico, que se tu fores ver uma Bíblia em hebraico não te vai aparecer Daniel juntamente com os outros profetas, não é? Que é uma coisa que a mim não me entra na cabeça, mas pronto. Temos aqui Rassaf, estás a ver Rassaf, Daniel 33, Rassaf. Não é a palavra Yahvé, não é? Portanto, no Daniel 2,33 aparece a palavra Rassaf, que representa exatamente barro, e este barro de cerâmica. Ok? Barro ou cerâmica. Não é Yahvé. Portanto, se tu fores ao original em aramaico, aqui está em aramaico, não aparece a palavra Yahvé, ok? E eu digo que nós estamos a falar em aramaico. E agora repara, se não aparece a palavra Yahvé, como é que eu estou a dizer que Yahvé representa exatamente o mesmo material que está nos pés, não é? Quer dizer, estou aqui a dizer que a coisa não liga, não é? Podemos assim dizer, não liga. Mas repara, a palavra Yahvé é uma palavra hebraica. E o 33, capítulo 2, o versículo 33 do capítulo 2 de Daniel, está escrito em aramaico. E eu digo que esta última observação não justifica rigorosamente nada, pois existem outras palavras com o mesmo significado ou semelhante em hebraico, como tite e ramar. Ok? Ramar, tite e ramar. É exatamente duas palavras em hebraico que podem representar exatamente a mesma coisa que o barro do lodo. Não sei se estou a fazer entender na minha explicação, ok? Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que se um está escrito em hebraico e outro em aramaico, obviamente que as palavras não podiam ser as mesmas, ok? Ou até podiam ser muito parecidas. Mas isso não prova nada, não é? Porque há várias palavras que têm o mesmo significado e que poderiam ter sido usadas no texto, não é? Era obrigado a usar a palavra Yahvé. E na minha opinião, se fosse a mesma palavra, teria ficado muito fácil. Eu penso que até Deus fez isto de propósito, não usou a mesma palavra, para não tornar as coisas muito fáceis, ok? E o que Deus está sempre à espera do ser humano é que use a sua inteligência para descobrir exatamente estes significados e não dar as coisas que costuma ser de mão beijada, como diz o provérbio. Diz assim: na Bíblia encontrei a palavra Yahvé apenas 2 vezes. Portanto, se fores tentar encontrar esta palavra Yahvé na Bíblia, vais encontrar apenas 2 vezes. Pelo menos foi as que eu encontrei. E as duas estão no livro de Salmos. Uma no capítulo 40 e outra no capítulo 69. Depois, mais à frente, eu vou-te mostrar as palavras nesses mesmos capítulos. É de salientar que as palavras Yahvé e Tite encontram-se nos Salmos 40 e 69, transmitindo uma ideia semelhante. Portanto, repare, fui à procura da palavra Yahvé, porque ela não está no Daniel 2. E encontrei só no livro de Salmos. Mais uma vez, o livro de Salmos. Para mim, os livros de Salmos também é um livro profético. Tá bem? Para mim, também é profecia. O livro de Salmos também é profético. Um dia vamos falar sobre isso. E eles transmitem a ideia semelhante. Portanto, a palavra Yahvé e Tite estão nos 2 capítulos, 40 e 69, e transmitem a mesma ideia. E o mais curioso, o mais curioso disto tudo, é que em Daniel 2,41, quando Daniel volta a falar no barro do lodo, ele vai usar esta expressão Barrassaf
Tina. Barra Asaf Tina. Eu vou trazer aqui a Bíblia em hebraico. Isto aqui estamos a falar em aramaico. Está aqui. Barra Asaf Tina. Barra Asaf Tina, que é exatamente a expressão barra do lodo. Repara, na João Ferreira de Almeida, diz assim: quanto ao que viste com os pés e os dedos, dos pés e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, e será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do lodo. Repara, em cima diz barro do oleiro, mas depois diz barro do lodo. Okay? Portanto, a expressão é exatamente barro do lodo. E temos aqui a palavra tiná, que significa barro do lodo, que pela minha percepção, e portanto eu não vi isto em lado nenhum, isto precisava de um indivíduo, de um doutor em hebraico e aramaico, mas na minha humilde, no meu humilde inteligência, ou possível inteligência, para mim as palavras tit e tiná, uma em hebraico e outra em aramaico, terão o mesmo significado ou até mesmo semelhante. Eu penso que é o mesmo significado, porque uma é em hebraico e outra em aramaico. Okay? É quase como se fosse o português e o espanhol, não é? Que são palavras muito parecidas, que algumas até são iguais, não é? E há outras muito parecidas que têm exatamente o mesmo significado, ou muito parecido, significado muito parecido. E eu digo que isto começa-se a tornar demasiado técnico para os meus parcos conhecimentos, e continua a ser, depois da mesma escrita teoria, continua a não ter explicação mais do que isto, ok, para estas mesmas duas expressões, tit, ou palavras, e tiná, ok? Se assim for, não é? Se assim for, se eles tiverem uma ideia semelhante, ou representarem um significado semelhante ou igual, nós encontramos aqui uma ligação entre Yavene e o segundo material dos pés da estátua, segundo o texto sagrado. Portanto, se assim for, se este Tiná e Tit for exatamente o mesmo significado, e Tit, como se encontra exatamente nos livros de Salmos, com o mesmo significado ou semelhante a Yavene, então temos aqui uma ligação entre Yavene e exatamente o material que se encontra nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. E para mim assim é. Ok? Portanto, para mim, a besta do Apocalipse. E agora vou-te dizer aquilo que eu penso, não é? Aquilo que é a minha interpretação. Para mim, este Yavene é exatamente o barro de lodo que se encontra nos pés da estátua. Ok? Então eu vou dar a minha interpretação. Para mim, a besta do Apocalipse é a sua quinta cabeça. Portanto, os descendentes de Yavan, isto é, os Yavanim. Pois a besta é dos 7. Portanto, se fores ver o texto, em Apocalipse 17, diz que a besta é dos 7. Porquê que é dos 7? Porque ela é exatamente a sua quinta cabeça, que é o Império dos Gregos. Ok? Portanto, como nós já vimos, a Grécia está exatamente na cabeça da besta do Apocalipse como a sua quinta cabeça. Não é? E se quiseres confirmar, podes ver Apocalipse 17:11, que nós já estudamos aqui nas nossas aulas da escola Kitonite. Foi na época em que os gregos tiveram o seu império que a besta era. Portanto, a besta era exatamente quando os gregos tiveram o seu império, exatamente a sua quinta cabeça. Pouco tempo antes da revelação do Apocalipse, a quinta cabeça foi ferida de morte, Apocalipse 13, pela sexta cabeça, que se encontrava no poder na época de João. Quem é que se encontrava no poder na época de João? Exatamente o Império Romano. E agora, Apocalipse 13:3. Portanto, podes ir confirmar isso em Apocalipse 13:3. Posteriormente, a quinta cabeça seria curada, isto é, haveria de subir do abismo. Portanto, se tu fores ler o Apocalipse 17, esta quinta cabeça, não é? Haveria de ser curada, haveria de subir do abismo, que é exatamente a interpretação. Quando em Apocalipse 13:3 tu vais encontrar que, um Apocalipse 13, tu vais encontrar a besta com uma ferida, com uma cabeça com ferida de morte, não é? Ela diz que essa cabeça haveria de ser curada. E eu, para mim, isso é exatamente quando ela sobe do abismo.
A besta também é o oitavo rei. Pronto, e agora vamos voltar aqui a outro assunto, que é exatamente o número 8. A besta também é o oitavo rei. E como não existem 8 cabeças, como já vimos, ela terá a fazer parte da sétima cabeça. Portanto, a besta só tem 7 cabeças, não tem 8 cabeças. Portanto, o oitavo rei tem que pertencer à sétima cabeça, porque não há mais. Pode-se perguntar neste momento, se ela faz parte do sétimo rei, qual é a razão dela ser o oitavo rei? Não é? E agora eu vou-te dar aqui a minha possível explicação. Porque estamos a falar de reis. Ela não é o sétimo rei, mas faz parte dele. Ora, quando nós fazemos parte de um rei, nós não podemos dizer que somos reis. Mas existe outra razão. É que a besta uniria o seu poder ao poder romano e ela seria o último grande império deste mundo. E mais não digo. Portanto, ela seria o último império deste mundo. Isto vai ser explicado exatamente na minha terceira e quarta teoria. Ok? Portanto, não vou explicar mais aqui porque isto tem muito que se lhe diga. E essa explicação será dada na minha terceira e quarta teoria. E aquilo que eu afirmo é que a besta do Apocalipse é o barro do lodo que se encontra nos pés da estátua de Daniel 2. Portanto, aquilo que eu chego à conclusão é que esta besta do Apocalipse é exatamente o barro do lodo que se encontra nos pés da estátua de Daniel 2. Isto acho que é qualquer coisa de inédito, não é? Mas é aquilo que faz sentido na minha cabeça. Deus está a dizer-nos, e agora eu trago-te aqui uma reflexão. Deus está a dizer-nos que o homem, ao querer se exaltar, não é? E se tu vires, e espero que nunca aconteça contigo, de quereres exaltar o teu nome, desce cada vez mais até se tornar daquilo de onde veio, que é exatamente o pó da terra. Porque se tu lês em Gênesis 3,19 diz assim, porque és pó e ao pó te tornarás. O que é o pó? Se pegares no pó e juntares água, fica exatamente com barro de lodo, que é exatamente o que está nos pés da estátua. Portanto, quando nós tentamos nos exaltar, o que nós estamos a fazer é exatamente a tornar-nos em pó, que juntando água ficamos em barro, não é? Barro de lodo, que até pode servir para fazer umas coisas interessantes, como tigelas, pratos, etc, etc. Mas não passa disso, não é? E eu costumo dizer que nós até podemos tirar o melhor de nós. O ouro, a prata, o bronze e até mesmo o ferro, não é? Porque se tu pegares no pó da terra e tu fores lá às pequenas partículas, vais encontrar umas de ouro, outras de prata, outras de bronze. Não é? Que se juntares todas aquelas partículas de ouro, tens ouro. Se juntares as partículas de prata, tens prata e assim sucessivamente. Mas, como Deus diz, tudo acaba exatamente no pó desta terra. Mesmo as riquezas deste mundo, porque nós queiramos adquirir, elas acabam exatamente tudo no pó da terra. E nós acabamos no pó da terra. Portanto, sem Deus é exatamente o nosso fim. É aquilo que nós nos tornamos. Não é? E eu tenho aqui algumas traduções da palavra Yahvé, não é? Tenho aqui duas traduções. Isto, portanto, não são traduções minhas, são dicionários de hebraico, não é? Da língua dos hebreus. Que exatamente Yahvé significa lama ou lamaçal, e tem aqui outra tradução que é exatamente barro, lama ou lodo. Portanto, como tu vês, Yahvé significa exatamente barro do lodo, que é exatamente o material que se encontra nos pés da estátua. E como tu podes ver, quando esse barro do lodo é misturado com a água, não é? Torna as coisas muito difíceis. Não é? Na vida as coisas ficam exatamente muito difíceis quando este barro do lodo, como tu podes ver aqui algumas imagens, não é? Quando o pó da terra se junta com a água, não é? Torna as coisas muito difíceis na nossa vida. E tenho aqui exatamente 3 versículos onde tu podes ver exatamente aquela associação que eu tinha dito do barro, não é? Do barro misturado exatamente com o Yahvé, portanto o charco de lodo, o Tit, estás a ver? O Tit, com o Yahvé, Tit Yahvé, charco de lodo. Aqui também no capítulo 69 de Salmos temos aqui o Yahvé, no versículo 69:2, Yahvé, e depois no 69:14 temos exatamente o Tit. Portanto, como tu vês, eu fui estudar mesmo o hebraico
que, como eu costumo dizer, que a mim sei mais de hebraico do que o próprio português. Não é? E eu gostava só de dizer-te aqui, ler-te estes versículos do livro de Salmos, que são maravilhosos. Diz mesmo o Salmo 42, diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés em uma rocha, firmeza, firmou os meus pés, os meus passos, ok? Portanto, eu estava a andar num charco de lodo, estás a ver? Eu estava a andar num charco de lodo, mas Deus firmou os meus pés na rocha, os meus passos, ok? Portanto, eu comecei a andar na rocha. Aqui em Salmo 69 diz: atolei-me no fundo do lamaçal, já não consigo manter-me de pé. As águas cobrem e arrastam-me. As águas. Ora, no lamaçal existe exatamente águas. E depois diz assim: tirou-me do lamaçal e não me deixes atolar. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Mais uma vez, águas. Lama é exatamente o pó da terra com água. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas da água. Das águas. Ok? Profundezas das águas. Este profundezas das águas faz-nos lembrar exatamente o Tohum, ou Terrum, que era exatamente o abismo. Ok? Abismo. Até aqui está aqui as profundezas da água, que é exatamente o abismo. De onde é que a besta subiria? Exatamente do abismo. Estás a ver? Aqui está tudo ligado. É uma coisa impressionante como é que a Bíblia se liga de uma maneira extraordinária. Quer dizer, é uma coisa fenomenal. E agora vou terminar com esta pequena parte, não é? E na próxima aula nós vamos ver exatamente quem é que representa este Yahvé, nesta besta do Apocalipse. E com isto eu não quero ferir ninguém, mas é a minha interpretação, está bem? Hoje eu não vou dizer quem é que representa a besta do Apocalipse, vou deixar isso para a próxima aula, porque de facto eu vou dizer quem é que representa esta besta do Apocalipse, está bem? Portanto, não tenho problemas nenhuns em dizer, porque eu penso que é esta a nossa missão. Então eu vou terminar exatamente com o livro de Salmos, que diz assim: nestes dois salmos vemos facilmente que o barro, o lamaçal, o lodo, o Yavene, não faz parte do caminho do Senhor. Okay? Portanto, se olhares para o livro de Salmos, como eu te li, este Yavene, este barro do lodo, não faz parte do caminho do Senhor. Portanto, não é o caminho verdadeiro. Portanto, é aquilo que eu digo. Portanto, se olhares para a estátua, não é? Este barro do lodo que se encontra aqui nos pés da estátua não é o caminho do Senhor. O salmista clama ao Senhor e Deus responde-lhe tirando do lamaçal, não é? Do barro do lodo, do Yavene. Convido-te a estudares estes dois salmos. E como todos os salmos são maravilhosos. Portanto, todos os salmos são profecias bíblicas. Todos eles são profecias bíblicas. Todos eles têm profecia. Ok? Portanto, um dia vamos falar sobre isso. Não vou falar hoje. Mas, como tu vês, eu vou encontrar muitas vezes a interpretação das profecias exatamente no livro de Salmos. É uma coisa impressionante. Ao ler o livro de Salmos 69, verificamos que existe muita água. E, mais uma vez, água. A água está presente. A besta surge do mar, da água. É muita água para ser apenas coincidência. Repara, se bem te recordas, aqui temos: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Ok? Profundezas das águas. E mais uma vez a água está presente. A besta surge do mar, da água. É muita água para ser apenas coincidência. Portanto, aqui, como já sabes, eu não acredito em coincidências, continuo a dizer o assunto. E, portanto, isto é muita água para ser apenas coincidência. Voltando à visão do capítulo 17 e respectiva interpretação do anjo, a besta também é descrita como subindo do abismo, águas profundas, profundezas das águas, ok? Portanto, é muita coincidência, águas profundas, profundezas das águas, é muita coincidência. Desculpem, mas é muita coincidência.
Este território devia se encontrar junto às águas do Mediterrâneo, como nós já vimos que este mar representa exatamente águas do Mediterrâneo, mas mais afastado do território de Israel do que a Grécia. Portanto, aquilo que eu chego à conclusão é que este abismo, estas águas profundas, profundezas das águas, é exatamente as mesmas águas da Grécia, que é o mar Mediterrâneo, mas este território tinha que estar mais afastado de Israel do que a Grécia. E o que de facto é que vai ser assim. Vai ser exatamente um território de Israel, portanto um território afastado de Israel mais do que a Grécia. Okay? É exatamente a conclusão que nós tiramos e que vamos ver na próxima aula. Portanto, se quiseres fazer as tuas pesquisas, não é? Como trabalho de casa, este território vai estar no mar Mediterrâneo, mas mais afastado de Israel do que a Grécia. Portanto, tenta descobrir quem é que é esta besta do Apocalipse, porque na próxima aula nós vamos revelar, segundo a minha interpretação, como é óbvio, quem é esta besta do Apocalipse. E se gostaste da nossa aula, convidamos-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhares este mesmo vídeo, os nossos vídeos da Escola Kitonite, deixares o teu like e também acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.